E, por outro lado, a gente também quer fortalecer os grupos que estão abraçando as pesquisas que aqui estão, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Falo dos recados, Rose, mas a gente nem falou do vamos poema. Fazer a abertura com o poema, Dora? Comecei a gravar aqui agora. Então vamos. Mas a gente já teve um bom começo, né? A Deise nas atas, a Fernanda no relatório e a Cíntia nas planilhas aí. Muito obrigada, queridas. A Cíntia abre essa pasta do Google Drive e de repente comunica a mesma pasta para a Deise e para a Fernanda, né? Com certeza, muito mais prático e também não fica pesando no computador de ninguém. Pode deixar que eu já abro a pastinha. Tá bom, nos avise também para mim e para a Dora. Então vamos lá, quem tem um poema, um pensamento inspirador que gostaria de trazer? Olha, eu tô com um que tá me pulsando na minha cabeça hoje. O tempo inteiro ele tá querendo conversar comigo, então eu vou fazer, tá? Pra gente aproveitar cada minuto do nosso encontro. É esse aqui, ó. Confiança é uma das palavras de ouro que, no futuro, deverão dominar a vida social. Amor pelo que se tem a fazer é a outra palavra de ouro. E, no futuro, serão socialmente benéficas as ações que forem realizadas por amor aos seres humanos em geral. Uma boa noite para nós. Boa noite. Então a palavra é sua, né, Dora? Agora você vai... Então, não sei se tem novos participantes. Quem chegou agora? A Monique. A Monique. É a primeira vez que eu participo. Já estava com a gente? Luciene, você quer abrir sua câmera aí para a gente dar um oi? Tudo bem? Já estava. Sou eu, Rose. Mas é você e esse leite aí. De onde apareceu esse leite? É o de casada. Ela casou. Obrigada. Por isso que eu não estava reconhecendo. Joia, Lu. Como pela escola é esse, então, já deixa assim, já, direto. Tá certo. Muito bom, querida. Que bom que a gente está aqui se vendo. Com certeza. A Monique vai se apresentar? Acho que então... Posso. Eu vou falar, eu pelo pouco das conversas que eu ouvi, acho que a maioria de vocês é da área de educação, né? A maioria de vocês é formada dessa área. E eu sou mãe da Luísa e do Miguel, que está a caminho aqui na minha barriga. E a minha filha tem 2 anos e 7 meses e já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu ando me aprofundando, né, em conhecimentos que me ajudem aí nesse caminho, né, de educar com firmeza, com gentileza, com respeito, respeitando a individualidade dela. E aí eu descobri o universo Waldorf e a pedagogia de vocês, então eu tenho começado a buscar um pouco mais de informação a respeito, tenho lido alguns livros, ainda não entrei em nada, né, mais profundo, mas em algumas bibliografias que eu fui recebendo algumas recomendações, e aí eu queria entender um pouco mais, sabe? Aqui no Espírito Santo eu já andei pesquisando para ver se tinha alguma escola, e eu ainda não localizei nenhuma, e porque eu gostaria muito que ela fosse, que a educação dela fosse na pedagogia Waldorf, e aí eu acabei encontrando no site de vocês uma possibilidade de participar de alguma linha de pesquisa. Eu não entendia muito bem o que era essa linha de pesquisa, mas o assunto é um assunto que tem me encantado muito. Eu atualmente, na minha profissão, eu sou engenheira de planejamento, trabalho na área de projetos, mas eu já não tenho me visto mais nessa área, então eu tenho começado a estudar e olhar um outro caminho, porque eu realmente tenho me apaixonado por essa área de educação,
Então, antes de dar uma virada, eu estou indo devagar, tem muita coisa para acontecer na vida ainda, tem um bebê chegando, uma bebê para cuidar, né? Então, eu comecei a me interessar pelo estudo, primeiro pela minha família, mas agora com um olhar mais amplo, pela possibilidade de poder impactar outras famílias, de poder ajudar outras famílias. Então, assim, eu ainda não posso fazer uma transição de carreira nesse momento, né, em função de todas as minhas questões pessoais, mas existe um desejo enorme no coração, e eu acho que o caminho é a gente começar devagar mesmo, entendendo como funciona, entendeu? Por isso que eu quis fazer parte do grupo e estou muito feliz de estar aqui. Não sei como funciona a dinâmica, eu não sei como é que funcionam as recomendações de leitura, né? Se vocês conversam a respeito de algum livro, de algo, mas provavelmente eu não tenha estudado nenhuma bibliografia que vocês venham tratar aqui. Então, eu tô muito ainda focada na disciplina positiva, então tem muito assunto dessa área que eu ainda estou estudando. Eu tirei uma certificação de educadora parental pela PDA, que eu acredito que vocês conheçam, e enfim. Estou trabalhando numa startup, eu faço muitas coisas, né? Mas estou trabalhando numa startup com um olhar para a família dentro das empresas, então, assim, está nascendo uma startup aqui também, com esse olhar para cuidar do pai e da mãe dentro da organização, porque a nossa vida dentro da empresa privada, quando a gente tem um filho, ela é muito pesada, sabe? É muito difícil, e você não tem ninguém olhando a gente, não tem ninguém instruindo a gente. E aí a gente fica preso dentro de um sistema de entra às 8, sai às 19, sai às 18, mas tem que ter informação, tem que ter conhecimento que nos ajude a realmente educar com, sabe, não pelo instinto somente, mas por informação. Então, diante disso, eu tenho agregado algumas coisas aqui nessa startup que está nascendo também. Tem um caminho aí, né? Eu sei que uma hora eu vou virar minha chave e vou para esse caminho. Ainda não sei quando. Assim, de forma resumida, dos últimos anos que tem acontecido por aqui é isso. Que bacana! Parabéns pela sua trajetória. Obrigada. Eu quero te dar 2 indicações, assim, logo de cara. Que você entre no site da Federação das Escolas Waldorf, Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Eu soube uma época de uma iniciativa no Espírito Santo, acho que em Vitória mesmo. Mas não sei, não tenho mais notícias deles. Então, talvez lá na federação você tenha alguma referência do que pode estar havendo aí, pelo menos algum movimento para você se ligar a um impulso de pedagogia Waldorf aí, que é bem bacana, né? E aí você entra como família, enfim. A gente, quando acorda para isso, muitas vezes se torna mesmo educador, né? E eu acho bem bacana que você tenha um certificado agora de educadora parental, muito bom. E aí eu não vou resistir, gente, vocês vão me dar licença, mas eu vou te perguntar se você entrou em contato com a Arte de Educar em Família. Um livro... Sim, eu estou lendo ele, estou na metade dele. Então tá bom, qualquer coisa você fala comigo e com a Sandra, que nós somos autoras, tá? Não tinha relacionado o nome. Pena que não dá para pedir o autógrafo aqui, né, Monique? Ai, que delícia, gente. Gente do céu, eu tô muito chique. Olha onde eu tô. E a Patrícia também tem livro publicado. Como chama seu livro, Patrícia? Fala para a Monique. O meu se chama Infância Vivenciada. Né? Já estou anotando aqui, Patrícia. Tá. Olha, eu devo ter, sei lá, uns 10 livros aqui que eu fui comprando, porque é tão gostoso o assunto, sabe? E leve, então você acaba consumindo muita informação. Tem uns 2 sobre o Rudolf Waldorf que está aqui, é um fininho, assim, eu não estou lembrando o nome de cabeça, tá aqui do lado, que eu ainda não comecei a ler. Mas eu tive um contato maior com essas informações a respeito da Aline. Sabe a Aline de Rosa? Não sei se vocês conhecem ela, acho que ela é bem famosa, né? A Aline é uma mentora de mães e ela foi ela o canal, né? Que eu descobri. Ela faz várias mentorias, faz vários cursos. Eu fiz uns 2 cursos com ela. E aí, como ela falava muito, eu comecei a pesquisar, e aí foi que eu descobri um pouco de vocês, e alguns dos livros ela recomendava. E esse é um dessa Arte de Educar, um que ela tinha recomendado, e tinha outros bem pequenininhos, assim, que ela também recomendou, e eu comprei, e está aqui guardado, que eu ainda não consegui chegar neles. Então tá bom, Monique.
Anotou aí Obrigada, viu? Minha Infância Vivenciada, que também é do nosso coração aqui, dos nossos Infância trabalhos vivenciada. com os professores e também auxilia muitas famílias, há muitos anos, né, Patrícia? É Anotei, verdade, também. Ok, que Obrigada, viu? bacana. Nada. Então, vamos lá. Dora? Então, Monique, você estava perguntando do funcionamento do grupo, né? A gente se encontra uma vez ao mês e o grupo se subdividiu em 4 pesquisas, né? Que depois eu não sei se a gente tem um representante de cada grupo aqui, mas enfim, a gente pode falar um pouquinho. Mas olha, um grupo estuda linguagem e ambiente natural e social. O outro grupo, linguagem em diferentes pensadores, como Pickler, Piaget, Vygotsky, Montessori, Steiner. Depois o outro, linguagem, cultura e narrativas. E um quarto grupo, linguagem e neurociência. Tá? Então, são 4 eixos, assim, 4 pesquisas, né? E em torno de cada pesquisa tem um grupo de pesquisadores. E hoje a gente vai retomar um pouquinho em que ponto cada um deles está, né? Dessa pesquisa, porque a gente vai escrever um artigo científico para publicar e a gente participa de congressos, né? Esse ano nós vamos ter, como a nossa linha está vinculada à Faculdade Rudolf Steiner, né? É uma delas, então a gente, no mínimo, monta um GT, um grupo de trabalho nesse congresso que nesse ano vai acontecer de 22 a 24 de setembro, tá? Mas isso depois a gente vai conversar um pouquinho depois, mas só para vocês deixarem já na agenda, 22 a 24 de setembro são datas muito importantes que a gente vai precisar participar, vai ser online, e essa linha, ela constrói uma ementazinha e várias pessoas do grupo apresentam, inclusive, essas pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui. A gente já fez uma experiência o ano passado e esse ano acho que a gente vai levar a pesquisa completa, com certeza vai levar, né? Dora, deixa eu te perguntar uma coisa. De que forma eu posso contribuir para as pesquisas? Eu poderia, de alguma maneira, contribuir independente da formação? Claro, você pode se alinhar naquele eixo que você achar que tem a ver com o que você veio buscar, né? E a gente, além disso, está fazendo a leitura desse livro aqui, né? A Prática Pedagógica, do Steiner. E a gente está num capítulo específico aqui, bem difícil, que a Rose vai nos ajudando, né? Enfim, a destecer para poder compreender, porque não é fácil, né? O que mais que a gente faz, gente? Acho que agora a gente podia ter... sim, de vez em quando nós tivemos, né, colóquios, né? Isso. Convidados. Semestre passado nós tivemos convidados que foram justamente organizados a partir desses eixos de pesquisa, dessas pesquisas. Foram os próprios participantes que se organizaram para trazer as pessoas. Eu estou sem fone de ouvido, Patrícia. Tá muito barulho? Tá? Vou pedir para baixar um pouquinho a TV, tá bom? Melhorou? Então, tá bom. Então, acho que é isso, né? A gente vai receber agora às 7h30 uma aluna de iniciação científica, a Clara Ribeiro Jardim, que fez uma pesquisa que ela vai contar para vocês, assim, um levantamento para um acervo digital de todos os teses, dissertações, artigos científicos dos últimos 20 anos
que tratam da pedagogia do Rudolf Steiner. Ela vem contar para vocês, a gente combinou com ela 7h30. Então, são 7h30 em ponto. Eu já vou aqui bater o sino. Tá certo. Enquanto você bate o sino, eu quero dizer que do subgrupo 1 da linguagem e mente natural e social, a gente tem aqui a Daisy, né, representando. Da linguagem Pickler e Piaget, Vygotsky, Montessori, Steiner, nós temos aqui presente a Patrícia Gimael. Da linguagem, cultura e narrativas, nós temos aqui a Irene e quem mais? A Carla. E de linguagem e neurociência, nós temos aqui presentes a Luciene e a Cíntia. E a Fernanda. Então tem pelo menos uma pessoa de cada grupo. Olha, isso é muito bom, porque eu estava preocupada, porque nossa reunião é sempre tão cheia de gente, né? E hoje tem pouca gente. Eu estou preocupada porque a gente mudou de terça para quarta, né? Uhum. Mas o fato de ter uma de cada grupo já ajuda nesse compartilhamento. Sim. Então a professora está entrando. Quem é a professora? A Dona Clara? Será que ela entrou como professora? Tá lá, o nome dela é professora. Oi, Clarinha! Eu tô com o notebook da escola. Ai, que joia! Você conhece essa pessoa? Você conhece essa pessoa que fala com você aí? Quem? A Rose? É? Conheço. Como que você conhece? Foi minha professora do jardim. Ah! Olha só que encontro feliz. Que orgulho te ver aqui, Clara. Que delícia! E que lindo o seu trabalho. Já quero começar te parabenizando, viu? Linda trajetória. A gente se encontrou no processo seletivo e depois mais umas vezes aí na faculdade, quando eu estava já me despedindo da graduação. Pois é, quando eu cheguei, a Rose saiu. Eu ia ser professora dela de novo, já pensou? Que legal. Então, Clara, seja muito bem-vinda. A Clara veio contar para nós sobre a pesquisa de iniciação científica dela. Vamos te passar a palavra, Clara. Ela é aluna da Faculdade Rudolf Steiner, né, Dora? De Iniciação científica. Ela está com uma bolsa do Instituto Mali para desenvolver a pesquisa. E eu sou a orientadora dela. Ó, que bacana. Ó, que bom que ela tirou a máscara. Olha que linda. E Clara, você está em qual semestre da faculdade agora? Eu tô no 5º. Já? Já. Uau! Passou muito rápido. Então vamos passar a palavra para Clara, né, Dora? Vamos, ela vai contar um pouquinho. Tá contigo a turma, Clara. Você quer compartilhar a tela? Eu quero. Tá, deixa eu te dar aqui os... Deixa eu colocar como anfitriã. Pronto. Então, Clara, só para lembrar, essa é a linha 5 de pesquisa, que estuda a educação na primeira infância e o desenvolvimento das linguagens, tá? Então, de repente você tem na memória aí algum texto, né? Sim. Vou colocar aqui para vocês os slides que eu fiz. Primeiramente, boa noite a todas. Eu sou a Clara Ribeiro Jardim e esse levantamento bibliográfico, essa pesquisa, né, foi feita aí com a Dora me orientando. Deixa eu só... Pronto, tirei aqui. É uma bolsa, né, de estudos que é apoiada pelo Instituto Mali
E esse levantamento bibliográfico, né, o levantamento bibliográfico, primeiramente, né, é a gente reunir várias obras, e no caso desse trabalho foram obras acadêmicas, artigos, teses e dissertações, que façam diálogo com a obra do Rudolf Steiner. E como a gente está falando de educação, ficou esse nome, né, que é Levantamento Bibliográfico Pedagogia Waldorf. Então, a gente começou pesquisando primeiro os artigos e fiz um levantamento assim em muitas revistas, pelo Google Acadêmico, vários portais, e foi vendo que assim nas revistas era muito pouco, assim, eu terminei de pesquisar os 100 periódicos muito rápido, porque eu colocava pedagogia Waldorf, colocava antroposofia, Rudolf Steiner e quase nunca aparecia, assim. Começou a aparecer mais quando eu comecei a pesquisar pelo Google, e outros portais de pesquisa, outros bancos de dados. Sites de algumas universidades também foram muito bons para pesquisar as teses, dissertações. E aí, quando eu achava artigo que, tipo, o Jonas Bach, né, tem um artigo dele, aí eu vou lá no Lattes dele, vejo os outros trabalhos que ele faz que conversava com essa pesquisa, né, e aí eu já ia salvando. E aí, fiz a pesquisa também pela plataforma Sucupira, tá aqui alguns sites que eu usei para fazer pesquisa. E depois, já vou falar um pouco dos resultados, né? Foram 88 artigos encontrados. Eu fui lendo os resumos, né, para ver se tudo tinha sentido mesmo. Tinha coisas que apareciam e eu lia resumos, as palavras-chave, a bibliografia, e via que não fazia parte, apesar de ter surgido por alguma razão. E aí, esse aqui é um ponto interessante, né? Isso aqui é a reunião de todas as palavras-chave que eu encontrei em todos os artigos. Então, tinha muita coisa, né? E a gente vê aqui jardim de infância, né? Literatura infantil, e muita coisa. Aqui a pedagogia Waldorf é maior porque tinha alguns que estavam específicos, né? E outros eram mais nichados, talvez. A educação infantil está aqui. Depois eu filtrei um pouco esses temas de pesquisa. Deixa eu ver aqui. Aí teve esse gráfico que vocês podem ver que eu já diminuí, assim, aquela gama de temas para temas mais gerais, né? Ela estava bem específico. E... isso aqui é outra coisa. Então, essa foi só mostrando, assim, mais por cima um pouco dessa pesquisa, e tudo isso eu fui registrando no Pérgamo. Não tem o Pérgamo aqui. Tá? Aqui é o Pérgamo lá da nossa biblioteca, né, da faculdade. E eu fiz um vídeo, já não sei se já está disponível, se as pessoas aqui assistiram, por algum acaso. Não? Se quiser colocar, ele é rapidinho, né, Clara? Quanto tempo tem o vídeo? Eu não lembro agora, mas se vocês quiserem, depois que eu sair, porque eu vou precisar ir para aula, assim. Mas eu estava mexendo no acervo esses dias e encontrei algumas palavras-chave interessantes de pesquisar, porque como que vai ser feita a pesquisa, assim, né? Eu posso também abrir aqui o site e mostrar. O que vocês acham? Acho que é bacana abrir o site da biblioteca, né, Clara? Vou mostrar aqui. Obrigada. Qualquer pessoa de fora acessa, Clara? Ou tem que ser pessoa. Pessoa, né?
Esse acervo ele é muito legal por isso, né? Que está no site da faculdade e qualquer pessoa pode entrar na biblioteca da faculdade, né? Então, é só entrar no frs.edu.br. Eu já vou compartilhar aqui para vocês acompanharem o caminho também. Tá aqui, né, o site. E a primeira coisa que a gente faz é clicar aqui na biblioteca, lá em cima. E na primeira opção, consulta livre de acervo, Biblioteca FRS. E aí a gente vai ter o nosso Pérgamo aqui. E aí, para pesquisar, a gente coloca aqui LBPW, que é o código da nossa pesquisa, que é Levantamento Bibliográfico Pedagogia Waldorf, 2021, que é o ano que a gente fez a pesquisa. E aí, para aparecer o resultado, a gente tem que colocar aqui, né, buscar por título, assunto, série, editora, tem várias opções, né? A gente vai por assunto. Vamos ver aqui. E aí a gente vê 179 resultados vão aparecer aqui, né? Não sei porque não tá aparecendo, mas tá aqui do lado, não sei, vocês estão vendo aqui, ó, tipo de obra, artigos. Aí eu clico, espero que apareça, aí. E aí vão aparecendo, né, em ordem alfabética, e vocês vão achar, vocês podem consultar, assim, para ver tudo que eu fiz, né? E quem quiser, tipo, olhar e olhar tudo, pode gastar alguns minutos, vai dar para ver tudo, assim, não demora tanto, apesar de ser bastante. Né? Mas uma forma bem inteligente de acessar esse acervo é usando as palavras-chave. Então, por exemplo, desenvolvimento, normalmente é infantil, mas só por desenvolvimento, quanto menos palavras, assim, mais fácil de ter mais resultados. E aí você coloca a palavra junto do código da pesquisa. Só que, não sei, às vezes o site ele não funciona tão bem, mas tipo, você vai no outro dia ele tá com um humor melhor e funciona, acontece isso. Eu pesquisei assim, deixa eu ver Essa aqui. é boa, o humor do site. O site tem humores. Ô, louco. Mas a sua pesquisa é só nessa área de educação, realmente, né? De pedagogia, né? E aí, assim, tem artigos que vão falar sobre coisas mais específicas, né? Como na área das artes, canto, música, tem trabalhos que falam até, acho que sobre tecelagem, trabalhos manuais, né? Muito interessante. E tem muitos, assim, que falam de desenvolvimento humano, da educação infantil, né? Deixa eu ver aqui. Por assunto, eu vou pôr tipo de obra. Esse aqui, não, talvez porque tá aqui ordenação título, eu vou pôr por palavra aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo a opção? Tem índice, palavra. Por palavra, às vezes vai. Vocês já terem uma vislumbrada aqui. Aí, agora foi. Então, por exemplo, né, só eu colocando a palavra-chave infantil junto, já apareceram 32 trabalhos acadêmicos para pesquisar. Então, aqui falando de alfabetização, sobre contato com a natureza, agricultura, educação física na pedagogia Waldorf. Tem alguns textos bem interessantes, esse aqui mesmo, né, que vai falar do Vallon. Então, vocês podem pesquisar, por exemplo, o Piaget, e aí algum trabalho que fala sobre o trabalho de Piaget, mas que conversa com Rudolf Steiner, né? E é bem legal tudo que vai surgindo aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Você anexou o trabalho da Rose e da Florência? Anexei. Tá bom.
Aí, por exemplo, eu coloco Rosemary. Eu escrevi errado? Tá certo aqui? Aí eu posso pôr. Certinho. ah, Tem que estar livre e. É para estar aqui, gente. Talvez Laviano, né? Isso. Sim? É. Tô achando que eu preciso dar uma editada aqui, tá? Ela. Ah, não, apareceu alguma outra coisa. Apareceu o livro? Não, mas é porque eu tirei o código. Pode ter dado algum erro, gente. Eu vou conferir isso amanhã. Mas tá aí, ó, não tá? A arte de educar em É o família. livro, é o livro. É o livro. A Mas dissertação não não. tem dois aí, só tem um? É o livro também. Apareceu duas vezes o livro. Ah, duas É. vezes. Deve ter dado algum erro na inserção. Isso pode acontecer também. A Clara penou bastante com essa coisa para subir os arquivos. Ela ficou muito nervosa no começo. E eu Foi, não, também. Foi não muito foi difícil. fácil. O da Daisy também tá lá, né, Daisy? Então, não, eu queria só comentar que, na verdade, esse estudo da Clara vai ajudar bastante. A minha pesquisa tá baseada nisso, né, nesse levantamento. Então, obrigada, Clara, e parabéns pelo trabalho. Muito orgulho. Obrigada, Deise. Fico muito feliz com essa contribuição. Foi eu ia falar isso, assim, essa coisa de que o trabalho não foi fácil, as tecnologias, elas não são fáceis da gente lidar, de pesquisar, de anexar, de colocar disponível para acesso. No final, o resultado incrível, assim, a gente olhar toda a lista e os temas que estão sendo debatidos e tudo que agora está muito mais fácil de acessar, né? E que a pedagogia Waldorf está abrindo esse diálogo e quem quiser dialogar com ela tem um acesso mais possível, assim, né? Mais acessível mesmo. Nossa, é maravilhoso, né? Porque quando a gente. Eu fiquei caçando umas coisas, porque lá pelas tantas, na minha dissertação, a minha orientadora, que era da Santa Casa, né? Falou: ah, tá bom, pode trazer alguma coisa de pedagogia Waldorf. Lá fui eu, né? Atrás de outros trabalhos que pudessem também reforçar o que eu estava ali na minha pesquisa, né? Então foi. E aí agora a Clara entrega isso para nós assim, ó, maravilhoso. E Clara, de onde surgiu essa ideia? Como é que foi isso? Essa ideia surgiu da faculdade, né, do Núcleo de Pesquisa e Extensão, que abriu um edital para fazer essa pesquisa, né? E eu achei muito interessante, assim, quando eu vi, achei, fiquei muito animada, assim, de poder trabalhar. Eu gosto muito de ser útil, assim, de pesquisar, de fazer as coisas. Então, a hora que eu vi a oportunidade, achei ótimo, e lembrei muito daquela coisa da história do Steiner, né? Que ele, quando estava lá aos 22 anos na faculdade, o professor chamou ele para organizar as obras do Goethe. Então eu falei, deixa eu dar nessas obras aqui que estão em diálogo com o Steiner, né? Muito legal, parabéns, Clara. Um ótimo trabalho, realmente, né? Ajuda muitas pessoas, vai ajudar muita gente, né? A fazer as suas pesquisas. Com certeza também vou pesquisar sobre Valon, Vygotsky, alguma coisa assim. Vai ser E bom para mim. fomenta, né? Fomentar esse diálogo. Uhum. Só para falar mais uma coisa, assim, né? Eu estou no quinto semestre aqui da pedagogia, então já estou pensando no meu TCC. Então, essa semana eu estava usando esse acervo e usando, colocando as palavras-chave, né? Falando, nossa, que legal que isso está aqui! E aí eu coloquei lá no meu projeto de TCC, né? Que vai ser bem mais fácil agora.
Você se ajudou também. Tô sendo ajudada. Você já fez essa apresentação na sua turma, Clara? Assim, mostrando como você mostrou pra gente? Não. Era bom fazer. Eu não estou com vocês esse semestre, né? Mas vocês podem pedir para o Marcelo, para alguém, 10 minutinhos foi a tua apresentação, né? 15 minutinhos. E aí é muito importante, tá? Legal, vou Mostrar falar. mesmo, para ver como é que chega lá, né? É E aí no importante. 7º semestre também, eu vou te chamar. Tá bom. Tá bom? Parabéns, viu? Estamos aí. O trabalho não acabou, a gente ainda está em processo de escrita de um artigo. Com esses gráficos lindos que ela sabe fazer. Porque, por sorte, ela pegou uma orientadora que não sabe nada de tecnologia, então ela me ensina. Ela teve que chorar sozinha, você só ficou com compaixão, né, Dora? Então, vai lá, Clara, pesquisa, vamos lá, vou chamar a Vivian para te explicar como é que é, agora sim, né, Clara? Aí ela falou, não estou conseguindo, eu chorava junto, porque vai fazer o quê? E foi assim, né? As coisas foram se resolvendo mesmo. Não teve muito, graças a Deus, não sei, né? Mas foi tudo dando certo. As forças do universo aí Isso mesmo. abrindo os caminhos. Parabéns, Clarinha. Gratidão de estar aqui com vocês. Muito feliz assim com esse trabalho e feliz que vai ajudar e fazer diferença para tanta gente. Muito bom, Clara. Ficamos agradecidos. Vocês viram, meninas, onde vão parar as crianças da educação infantil? Pensem nisso. Todas vocês que estão aí, ó, carregando essas crianças, olha só, que maravilha. Aprendeu a brincar livremente, agora pesquisa livremente. É isso aí. Isso. Muito obrigada, gente. Eu vou pedir aí a Dora Aula. passar o link para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, assistam lá o vídeo. Ou podem me mandar o e-mail, clariberojardim@gmail.com, que eu falo com vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá bom? Obrigada, Clarinha. Boa aula para você, Dora. querida. Obrigada, Rose. Beijo, Deise. Até amanhã. Tchau. Quem chegou aí, Samuel de Oliveira? Então, eu não descobri quem é o Samuel de Oliveira, mas que deve ser da Bahia, né? É, parece que é da Bahia. Não tá dando para ouvir. A gente não está te ouvindo ainda. Ok. Enquanto a nossa colega vai se ajeitando ali no computador do Samuel, a gente vai... Você quer falar alguma coisa ainda das linhas de pesquisa, Dora? Não, eu acho que agora vamos para o estudo, né? Acho que vamos para o estudo, Tá bom. Queridas, então, para Monique, vocês podiam disponibilizar novamente no grupo o PDF, né? Que a gente está com o PDF desse capítulo que a gente está especificamente estudando. E assim ela já aproveita e faz a leitura. Muito bem, nós viemos aí tentando digerir esse conteúdo bem devagarzinho ao longo do ano passado. Nós iniciamos em 2020, né, Dora? Ou foi 2021 mesmo? Foi 2020. Pois é, então nós estamos desde lá tentando fazer essa leitura. Como o nosso encontro é uma vez por mês, então a ideia é da gente ir lendo aos pouquinhos e conversando. E quem é que se lembra onde nós paramos?
O que eu tenho marcado aqui é que nós fomos até o capítulo, até o parágrafo 15, se eu não me engano. Como é que está aí para vocês? Página 40, ou não, 39. Aí por página fica difícil, né? Eu tenho uma versão aqui antiga, não sei qual é a versão que vocês estão. Agora está conseguindo me ouvir? Agora? Sim! Pronto, Sandra. Compartilhado. Desculpa, porque eu acabei de chegar de uma consulta, estou com a pupila dilatada, não consigo enxergar nada. Eu pus o fone, aí vocês não estavam me ouvindo, eu estou assim, tateando. E Tá Patrícia, certo. depois que a gente conversa, viu? Porque eu estou precisando conversar com você, me desculpe a ausência. Tá Bom. certo, Alessandra. Bom? Tá bom, a gente vai começar a leitura, tá bom? Seja bem-vinda. Parágrafo 15 vemos, pois, que em sua primeira infância é esse? Isso, é o parágrafo 15 mesmo, nós paramos no parágrafo 15. Tá. Patrícia. Eu localizei nele aqui, ele está na página, quem tiver com PDF, está na página 9, que representa a página 39. Exato, página 39, mas ok. Tá certo, a minha é 41, olha só. Ok, então vamos tentar fazer uma retrospectiva, gente, por onde nós passamos com esse conteúdo. Então, Monique, a fazer uma leitura de Rudolf Steiner, de fato, é um caminho assim que a gente tem que ir aos poucos, tem que ir digerindo, a linguagem dele não é uma linguagem muito fácil, a gente tem que transpor alguns conteúdos para o tempo atual também, algumas colocações, tentar contextualizar, tem que tentar entender o que ele quis dizer isso naquela época, no contexto que ele vivia. Então é um bom desafio para nós, mas tem sido bem interessante. E aí agora, para quem já estava, vamos tentar fazer uma retrospectivazinha aqui do conteúdo. O capítulo se chama Espírito, Alma e Corpo, né? Essa foi uma conferência que ele deu em 16 de abril de 1923. Esse trabalho do Steiner foi feito em Dorna, na Suíça, né? Então, já depois da fundação da primeira escola Waldorf, que foi em 1919. E esse tem uma forma de organizar a obra do Steiner, que é GA, né? Que é um nome, uma sigla em alemão, mas como a obra dele é muito extensa, então organiza-se por GA. Então, às vezes, a gente fica mais fácil encontrar na editora antroposófica, etc., pelo GA. É o GA 306, esse. Mas vamos a uma retrospectiva aí, meninas. Vamos puxar um fio, vamos tentar fazer de memória, o que é que vocês se lembram? Será que ficou alguma coisa? A hora do silêncio. Do que se trata esse capítulo? Espírito, alma e corpo. Opa, Monique começou com tudo! Muito bom, muito bom. E aí o Steiner foi fazendo um caminho, alguém vai completando essa história. Já tivemos um bom começo. Bom, ele fala do andar e do falar, né? Também fala da laringe, né? Da formação né? Ele diz aqui do quanto o aprender a andar, o ritmo, o compasso interior, né? Vai falando de várias questões aí da fala, da formação e do desenvolvimento da fala, né? Uhum. E é importante os órgãos para essa questão do desenvolvimento da fala, né? E principalmente a laringe. Isso, a gente ficou um tempão parado nesse capítulo da laringe, né? Tentando formar imagem,
Porque essa é uma questão bem importante, a gente precisa formar uma imagem do que o Steiner traz, porque ele tem um caminho de pensar que a gente não está habituado, então é preciso parar e falar assim, bom, mas o que se forma aqui, o que ele quer dizer com isso? Aí entrou um tal de leão, né, gente? Lembram-se do leão? Qual era a finalidade da laringe do leão? Que a laringe do leão, então, dava a forma da corporalidade do leão. E aí ele entra, então, na questão da laringe humana, que é o que nos toca profundamente nessa linha de pesquisa, onde nós estamos tratando da linguagem, quando ele, então, vai dizer que a criança é impactada pela fala que existe no seu ambiente. E é impactada em todas as células do seu corpo. Então, a forma como nós criamos ambiente a partir da nossa fala, da nossa própria laringe, ela, então, forma a corporalidade da criança. E isso é, assim, um conhecimento que o Steiner trouxe, então, no início do século passado, que ainda precisa ser muito, muito estudado e que a gente tem um caminho enorme aí pela frente para poder chegar nisso que é o que a fala do pai, da mãe, das pessoas do ambiente, do professor, do educador, podem realizar, então, na corporalidade dessa criança. Porque aí a gente acha que a gente pode contar história, dizer isso ou aquilo, cantar para a criança, conduzi-la de cá para lá nas situações de um cotidiano da educação infantil, mas a gente talvez não se dê tanto conta do que é que a nossa fala vai produzir, então, na corporalidade da criança, né? Como ela vai, de fato, ser decisiva. A Deise quer falar. Ô, Rose, e não só com relação ao conteúdo, né? Eu tinha notado aqui, do nosso último encontro, que a vibração da laringe, ela é compartilhada com o interlocutor, né? E aí, se a gente pensa que o som, ele organiza a matéria, então, não se trata só do conteúdo, né? Mas realmente dessa vibração que a gente emana, né? Isso, do ambiente que a gente constrói a partir da nossa própria vocalização. Então, esse aspecto da vibração da nossa laringe, né, que vai formar matéria, como você disse, Deise, é isso, porque emana da nossa laringe, a laringe da criança capta, e então, diferentemente do animal, né, a laringe do animal faz o corpo dele mesmo. A nossa laringe emana para a laringe da criança e ela então constrói a corporalidade dela com essa emanação que nós criamos. Uhum. Isso é realmente, nesse capítulo, é decisivo e tem muito a ver com o que a gente está se propondo a estudar aqui. Como é que com a nossa própria voz nós geramos esse ambiente para as crianças, como é que nós emanamos o que vem aqui da nossa laringe, né? E aí em outros textos, não sei se aqui o Steiner, agora não me lembro se aqui ainda ele vai falar disso, mas ele fala o que é uma criança ter um pai, acho que ele falou aqui, né? Agora eu não estou lembrando. O que é ter um pai colérico, né? O tempo inteiro, né? O que é uma pessoa gritando com a criança o tempo inteiro, né? Como é que isso impacta, né? Na formação corporal das crianças. E a gente diz que nos primeiros 7 anos de vida as crianças estão essencialmente fazendo o corpo, né? Estão constituindo a sua corporalidade. Então, quando ele traz aqui corpo, alma e espírito, na primeira infância, a criança está constituindo o corpo. Essa é a maior tarefa que ela tem e é a nossa tarefa também, como pais e educadores, fazermos esse caminho com ela, né? Aqui no texto tem uma frase dele que acho que resume o que você está falando, Rose, né? Que ele diz assim, ó, o homem é uma reprodução de sua língua.
né? E é bem isso, né? O quanto essa vibração da laringe, ela forma também, né? E flui para dentro dos outros e de nós mesmos, e isso traz forma realmente, né? Uhum. E um dos aspectos das nossas diferenças entre povos, né, também é a partir da nossa língua, né? Então, nós que somos originários dos povos latinos, né, nossos vizinhos, né, que falam espanhol, somos bem diferentes de outras constituições também, a constituição corporal, enfim, é diferente também dos países, né, nórdicos, de outros países, né, da África, por exemplo, que a gente vê que eles têm uma linguagem também tão bonita, tão valiosa, mas que as nossas constituições estão sendo diferentes, né? Então, essa é uma realidade. E aí, acho que o desafio também em termos de língua nos dias de hoje é como que as línguas podem se tornar pontos de encontro diante de todas as diferenças que nós vivemos, né? Porque é pela linguagem, né? Pela palavra que os seres humanos se encontram. E o Carl Koenig, no zero, como chama? A criança de 0 a 3 anos? 3 primeiros anos de vida, Os 3 primeiros anos da criança, os 3 primeiros anos da criança. Ele fala que a linguagem é a ponte que une os seres humanos, né? É aquilo que nós temos diferente, mas ao mesmo tempo que pode nos tornar comuns, né? Que nos iguala também. E aí é muito bonito ver como as crianças em qualquer parte do mundo, elas balbuciam da mesma forma, né? Antes, no período que antecede a aquisição da língua materna, né? Muito bom, vamos avançar. Oi. Só queria acrescentar que as crianças, elas expressam... Eu tô com uma quase com 3, né? Tem 2 e 8. E é na mesma forma, no mesmo tom e com a mesma expressão. A sensação que eu tenho muitas vezes é de me ver naquele ser falando. Porque é tão parecido, Isso. E você se vê ali. É um espelho, né? É um espelho. E esse espelho é bem importante para a gente poder se olhar realmente e dar um passo para trás quando a gente precisa, ou avançar quando a gente percebe que, opa, acho que... Eu falo recalcular a rota, né? A gente está indo bem, de repente a gente percebeu que saiu do caminho, daí a gente precisa recalcular a rota e voltar para o eixo, né? E a criança, ela ajuda a gente a entender a hora exata de recalcular essa rota. É verdade. Ótima percepção, Monique. Algum comentário a mais? Vamos avançar um pouquinho na nossa leitura, então? Vamos? Quem gostaria de ler? Eu posso ler, se quiser. É o parágrafo 15. É, o parágrafo 15. Vemos, pois, que em sua primeira infância, o homem é totalmente dirigido e organizado interiormente, até em sua circulação sanguínea, conforme o que ocorre em seu ambiente. E a partir daí, flui o que ele assimilou como diretrizes de pensamentos. Vejam, eu gostaria de confiar-lhes de todo o coração o que acontece no homem ao aprender a falar, para que a isso seja dada muita atenção. Portanto, vou frisá-lo com 2 frases que, de certo modo, indicam a diferença entre homem e animal. Se o animal pudesse expressar o que diz respeito à sua forma, o que diz respeito ao seu modo de estruturar-se em relação aos seus órgãos torácicos superiores, ele diria: eu me configuro de acordo com meus órgãos superiores torácicos e bucais,
e não deixo entrar em minha essência nada que possa mudar a configuração. É isso o que o animal teria de dizer para expressar como se dá essa relação. O homem, por sua vez, diria: eu adapto meus órgãos superiores torácicos e bucais aos processos universais que transcorrem na fala e, de acordo com ela, oriento a estrutura de minha organização mais interior. Portanto, não a estrutura da organização exterior, que se desenvolve de maneira semelhante à do animal. O homem adapta justamente sua organização física interior ao que transcorre na fala de seu meio ambiente. Isto é de suma importância para uma total compreensão da entidade humana, pois da fala se desenvolve, por sua vez, a diretriz do pensamento. E assim, o homem se torna um ser que, nos primeiros anos de vida, está entregue ao mundo exterior, ao passo que o animal está forçosamente encerrado em si mesmo. Muito bom. Querem conversar um pouquinho? Comentários? Ele agora acrescenta uma novidade aqui, não é? Qual é essa novidade que ele traz? Essa diferença entre os animais e os homens, né? Que os animais estão encerrados em si mesmos, mas que o homem tem essa, né? As crianças, o homem tem essa relação com o mundo exterior também. Né? É isso? Ele fala também dessa diretriz do pensamento, né? Isso, fala que vai Fernanda, organizar esse pensamento também. Uhum. Então, ele já vinha falando do animal, ele dá uma arredondada nisso, e aí ele acrescenta essa questão da diretriz do pensamento. Então, ele já vai apontando para aquilo que a fala, né, nesse processo da fala, organizar essa corporalidade. Aqui ele fala organização física, né? Nessa atuação da fala na organização física da criança, também começa a trazer para ela uma diretriz de pensamentos. Porque a gente, então, o que ele traz? Que a fala, então, leva ao pensar, mas então a nossa atuação a partir da fala começa também a trazer para a criança uma diretriz de pensamento. Eu tenho uma pergunta agora. Pode perguntar, Rose? Pode, Dora, claro. Por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, né? Ela tem muito problema na fala. Então, essa articulação também vai para a questão do pensar. Bom, então, quando a gente lida com uma criança especial, aí a situação é um pouco diferente, né? Mas, de toda forma, a linguagem do ambiente, a fala das pessoas ao redor dessa criança estão impactando o desenvolvimento dela. E ela tem potenciais a desenvolver. E ela pode se desenvolver mais ou menos, né? Ela pode desenvolver mais habilidades ou menos habilidades, de acordo com aquilo também que acontece e que se estrutura no ambiente dela. Então, isso também vai impactar. Mas eu acho que eu dei uma voltinha e não respondi ainda a sua pergunta. Como isso tem a ver com o pensar, né? Sim, o falar mas aí, e o então, pensar. E aí, então, a forma como... Aí talvez alguém possa completar isso para mim, tá bom? Minha experiência com a criança especial não é tão profunda assim, mas eu entendo que a criança especial, ela nasce com uma possibilidade de expressar a vida dos sentimentos, dos pensamentos e da vontade de uma forma diferenciada.
ou ela muitas vezes é avançada demais em certos aspectos, em certos pensamentos, em certas percepções, ou às vezes ela não percebe por um âmbito, mas percebe pelo outro, né? Então, é um caminho encarnatório um pouco diferenciado dentro desse desenvolvimento da criança especial. Mas, de toda forma, o que a gente pode ver é que quanto mais interesse genuíno o adulto tem pela criança, seja ela especial ou não, e quanto mais o adulto se ocupa de como ele se comporta diante dela, como ele fala diante dela, como ele tem clareza, como ele tem veracidade na fala dele, ele está contribuindo para que essa capacidade de pensar se potencialize. Porque a gente nunca deveria, então, achar que há limites, né? Porque não somos nós que vamos reconhecer esses limites, achar que, bom, é assim essa criança e daí não vai passar. Elas, crianças, todas elas podem nos surpreender muito, e inclusive as crianças que têm um caminho encarnatório diferenciado. E aí eu abro para quem mais quiser completar, trazer contribuições nesse comentário, porque ele é bem específico, né? Eu acho, Rose, que a pergunta da Dora me fez pensar nas crianças que são surdas, né? Que elas também vão ter uma questão da fala comprometida. Apesar delas terem todo o órgão fonador perfeito, por não escutar, elas também não vão estar falando. E elas não se comprometem o pensamento delas ou a cognição delas por conta disso. Mas eu acho que você já falou tudo, né? É isso, a criança vai ter outra linguagem para se expressar, e essa linguagem vai se adaptar também a essa condição física dela, né? As crianças... Uma experiência prática com um aluno que tem Down, né? E ele não falava, ele só conseguia dizer não. Adivinha por quê? A palavra que ele consegue expressar é não, tudo dele é não. E foi uma conquista muito grande para mim quando eu consegui ensinar ele a dizer sim, através de brincadeiras, né? Mas ele compreendia absolutamente tudo que nós pedíamos para ele, fosse numa conversa, fosse reclamando com ele de alguma atitude inadequada, mas toda a comunicação dele era no gestual. E todo mundo conseguia se comunicar com ele, né? Era o olhar, ele compreendia tudo, e aquela criança, com os gestos e balbuciando coisas, conseguia fazer uma comunicação perfeita com todo mundo. Então, eles se adaptam, né? E criam os seus mecanismos de comunicação. E o que eles esperam, só para completar a fala da Alessandra, e acho que a Patrícia também estava aguardando, eu me lembro aqui agora de uma frase do Goethe, que ele diz que se nós tratarmos as pessoas como elas são, a gente vai diminuir o potencial que elas têm. Se a gente tratar como elas podem ser, né? Ou seja, acreditando no que o Steiner chama de vir a ser. Se nós acreditarmos no vir a ser e tratarmos as crianças como elas poderão vir a ser, mesmo que isso não seja num futuro imediato, né? Mesmo que não seja breve, que a gente não veja, né? Isso pode vir a se concretizar no futuro, né? Diga lá, Patrícia, e depois a Cíntia, tá? Tá. Não, eu ia só comentar que, assim, né, as crianças que têm questões especiais têm uma diversidade muito grande, né? E aí, assim, é difícil falar de uma forma genérica, realmente. E aí eu só lembrei que nas crianças que têm síndrome de Down, normalmente a grande maioria delas tem uma hipotonia muscular, e isso também se reflete na fala, né? Mas assim, né, muito interessante o que a Alessandra contou, essa experiência dela, e acho que, né, mesmo com pessoas surdas, como a Fernanda citou, né, com problemas auditivos ou com síndrome de Down,
a gente vê que a linguagem ela se transforma em algo muito mais amplo, né? Na verdade, a linguagem é muito mais ampla do que só a fala. Então, gestos, né? O olhar, né? Entram outros elementos que compõem a fala, né? Hoje a gente vê tanto linguagem de sinais, né? E tem braille também, né? Tem outras formas, né? Então, Que gera comunicação, né? que Mas gera de comunicação. toda forma, a fala ao redor da criança está constituindo corporalidade, isso não se Sim, sim, modifica, sem né? dúvida. Né? Bacana, É Patrícia. interessante também a gente lembrar que, assim, né, toda a gramática de uma língua, ela pressupõe uma forma de pensar também. Porque a estrutura gramatical da língua, ela traz um jeito de leitura da realidade, né? Então, por isso que essas diferenças culturais é também uma forma diferente de ler a realidade, né? Isso. Então, já está embutido na língua toda uma forma de pensar, né? E ao aprender a falar, a criança aprende também a pensar, porque ela aprende a usar aquela estrutura gramatical que ela está em contato, que é específica daquela língua, né? Na verdade, é um conjunto, né? Aí é um pouco a área da Daisy também, né? A fonética, a sintaxe e a semântica, né? Então, é um conjunto que de fato vai trazer essas diferenças e vai também contribuir na formação. Boa lembrança, Patrícia. E a Cíntia? E curioso que a Patrícia me deu exatamente o mote para pro momento que aconteceu hoje pela manhã. Estávamos numa sala e a discussão era sobre divisão geográfica Ocidente e Oriente. A Oceania, apesar de estar no Oriente, é considerada Ocidente. E eles ficaram assim, olhando para o professor de geografia, né? Enfim, como assim, né? E eles fazem umas caras engraçadas, né? E aí a gente estava comentando exatamente da linguagem, da língua, como os povos que são colonizados se agarram no idioma para que ele não se perca, principalmente quando eles sentem que a cultura deles está indo embora, se esvaindo. A língua mantém a cultura viva, que foi exatamente o que a Patrícia trouxe em relação à cultura, né? O teu idioma, a tua língua, traduz muito mais do que simplesmente palavras e questões gramaticais. Ela traduz a sua identidade de povo, né? Então, eles estavam comentando isso. Fala, Patrícia. Você fez assim. Estava concordando. É isso. E eles estavam comentando essas questões. E foi interessante porque o viés era totalmente uma análise de um mapa e foi parar em outro momento e que enriquece, que eles começam a perceber também o valor da língua portuguesa, que muitas vezes é desvalorizado, né? Principalmente porque eles acham que é difícil, que, enfim, tem muitas regras. Eles dizem, tem muita regra. Não tem regras, né? Existe uma forma de se dizer e uma construção da língua. Então, quando eles começam a entender que faz parte da identidade deles como brasileiros, eles começam a agir de uma outra maneira. Obrigada, Rose. Ótimo. E a Daisy também levantou a mão. É rapidinho, só concordando com a Cíntia, né? Tanto é que a maior símbolo, né, de dominação de um povo é isso, né? Você impor a sua língua, né? A língua, enfim, estrangeira. Mas o que eu queria falar, Rose, é assim, é meio polêmico, né? Mas porque o Steiner ele está falando especificamente de fala, certo? Ele não está, enfim, se voltando para outras linguagens. E a gente pode, enfim, né, pensar que os animais também têm aquela consciência de espécie, mas eles têm formas de comunicar, né, de interagir. Por exemplo, quem tem cachorro em casa, quem sabe, né? Às vezes o cachorro falta falar, né? Ele te olha de um jeito tão expressivo, você sabe, ele está com fome, ou ele quer, enfim. E aí a gente pode dizer, então, que nesse caso de pessoas com necessidades especiais, nesse sentido da fala, né, o que faz essa diferenciação seria mesmo esse impulso individual, né? Quer dizer, apesar dessa dificuldade, alguém falou,
tem ali o aparelho fonador perfeito, mas não tem essa, não sei como é que a gente diria isso, né? Mas não tem essa, não ocorre, né? Essa expressão. Mas tem algo ali, né? Então a gente pega uma criança com Down, ela tem realmente um impulso ali, né? De fazer e de comunicar. E eu acho que é isso que no final pesa, né? No bom sentido, né? É isso que traz essa dimensão humana, né? Enfim, não sei se de consciência, mas que humaniza, né, o processo. O Steiner traz no outro círculo de conferências essa tríade que compõe o ser humano, né? Então ele trata da questão que um ser humano ele não dá para a gente olhar só sob um aspecto, mas que ele no processo encarnatório ele se constitui a partir daquilo que é hereditário, aquilo que ele herdou. Então essa herança tem a ver com pai e mãe, mas tem uma herança também de ancestrais, uma herança cultural. Então isso vai constituir o ser humano como um todo. Aí ele fala também da questão do ambiente que forma, que é isso que vai acontecendo a partir do processo encarnatório mesmo, da realidade biográfica daquela criança. Então aquilo que vai seguindo, né, na direção do futuro, ou o futuro que vai chegando até essa criança, e aquilo que vai fazendo isso que é também um legado que ela vai carregar com ela, né? Que são toda a história que uma criança vive nos primeiros, aí a gente pode falar do jovem também, nos primeiros 21 anos de vida na sua biografia. E o Steiner traz a questão da individualidade. A individualidade, essa sim, ela traz os aspectos kármicos, né? As escolhas que foram feitas em vidas precedentes, e aí então a gente está entrando aqui num assunto que é a questão do ser humano que já viveu em outras circunstâncias, né, que o Steiner traz dentro dessa proposta, e aí então a gente puxando por aí, então cada um traz então a sua história kármica, aquilo que é resultado de vidas anteriores, e aí esse resultado de vidas anteriores, ele não é obrigatoriamente castigo, nem nada disso, nem porque fez uma coisa errada, a gente tem que entender que é o resultado daquilo que foi numa vida e do que essa individualidade no processo encarnatório escolheu, né, para a próxima vida. E muitas vezes essas individualidades, falando das crianças com condições especiais, elas são seres muito evoluídos e que trazem para a própria família, para a comunidade, grandes possibilidades de aprendizagem e de interação, como no exemplo da Alessandra, né, que ela trouxe para nós. Então, é uma configuração. Então, quem é essa individualidade, o que ela traz consigo e o que ela trouxe como propósito. E é nisso que nós, como educadores, atuamos, naquilo que é o vir a ser. Aquilo que está alinhado com o propósito dela, né, e que ela vai realizar biograficamente lá na frente. E aí, nesse lugar, nós também interferimos. E aí tem que separar mesmo, Deise. O Steiner está falando aqui da fala e da constituição corpórea, porque é o centro do que acontece, é um aspecto central da primeira infância, do que ele chama de primeiro setênio, né? Esse é o aspecto central. Mas a gente não consegue olhar assim, aí aqui a gente já fez um caminho de olhar para esse ser humano como um todo, né? Desse ser humano completo e integral, com corpo, alma e espírito, que é como nós começamos, né, Monique? Muito bacana essa nossa conversa, nosso tempo está se esgotando, a gente precisa finalizar. Olha quanta seda para um parágrafo só, né? Gostoso a gente levar para o sono essas reflexões, não é? Amadurecer tudo isso e transformar. A gente não tem que ficar com isso pulsando na nossa cabeça o tempo inteiro quando a gente está diante das crianças, mas que a gente vá absorvendo e que isso vá se tornando nosso cada vez mais profundo, para que quando nós estivermos diante das crianças, isso emane, né, da essência do nosso ser, assim como emanam essas forças
formativas da nossa laringe, né? Fica aqui um desejo aqui para a gente se encontrar no sono aí, continuar essa conversa, esse impulso, porque acima de tudo nós estamos criando um impulso, né, para a educação. Muito bom, então no próximo encontro nós vamos para o parágrafo 16, tá bom? Nosso próximo encontro é dia 6, né, de abril, e a ideia é que a gente tenha 2 grupos, 2, né, Rose? Por encontro, que apresente em que ponto está da pesquisa, né? Talvez fosse interessante que cada representante de uma pesquisa colocasse o resuminho, sabe? O título da sua pesquisa e um resuminho, porque a Monique, ela ouviu muito por alto, assim, né? Para ela poder ter uma ideia e até poder escolher se agregar a um grupo. Deixa eu aproveitar, Dora, e fazer uma pergunta. Os grupos se reúnem em outras reuniões para conversar, fazem reuniões, conversam sobre programações, enfim, em tarefas, eu estou cuidando disso, eu estou cuidando aqui, se alinham. Existe uma conversa fora desse grupo aqui. Existe. Aí aqui a gente só faz os compartilhamentos, entendeu? Entendi. O resumo me ajudaria bastante. Cada pesquisa tem um resuminho que elas já fizeram, né? Uhum. No início, quando eu saí, eu vi vocês dizendo que iam criar um drive com alguns resumos do ano passado. Eu não sei se aí eu já conseguiria identificar e fazer alguma pesquisa, né, por conta própria, olhando um grupo, olhando o outro, até me identificar com... A gente poderia fazer mesmo uma pastinha para cada pesquisa. Olha, Cíntia... É possível isso? Já criou o grupo porque eu recebi o convite, eu não abri porque eu não consigo ser multitarefa. Cíntia, você tem um resuminho de cada grupo? Não, mas se o pessoal mandar, mesmo que seja pelo WhatsApp, eu consigo disponibilizar, criar uma pasta para cada grupo, sem problema nenhum, porque o Drive está criado. Então, assim, é só a gente ir alimentando, sem problema. Eu posso te mandar Pode, claro. Uma folhinha com um resuminho de cada grupo, mas eu tenho uns nomes, só que daí eu não sei se esses nomes permanecem ou não, porque esses nomes que estão aqui comigo são os primeiros, sabe? Aí depois cada grupo pode ir completando. Né? Quem são os participantes dessa pesquisa? Eu coloco um documento só no Word, e aí, como vai estar compartilhado com todo mundo, né? Posso compartilhar o Drive com todo mundo? Tem problema, Dora, Rose? Não, acho que não, né, gente? Né? Eu não vejo problema, mas eu sou... eu acho que é só você coloca só como editor as pessoas que vão, de fato, mexer e deixa visível para os demais, como leitores, né? Sim, fica mais demais tranquilo. Fica como leitores. E talvez agora também a gente deva, no grupo de WhatsApp, não teria que ver agora quem realmente vai permanecer ou não vai permanecer, né? Enfim. Sim. A gente precisa fazer uma chamada ali para... Mas eu penso que a gente agora tem uma coisa importante que é decidir qual grupo vai se apresentar no próximo encontro, em abril. Se apresentar, ou seja, contar para nós, trazer notícia do ponto em que está a pesquisa. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Posso fazer, de onde a gente parou, né? Onde a gente está. A gente pode fazer no próximo encontro. Bacana. Então vai ser o grupo 1, né, de linguagem, ambiente natural e social. Maravilha. E o outro? Precisamos de mais um. O 2, na ordem. Será que a gente consegue apresentar, Alessandra? Somos nós, grupo 2. Pois Mas quanto tempo vai ter?
Quanto Então, tempo? a gente vai ter esse estudo e a apresentação dos grupos. Nós temos 1h30 de reunião, vamos pôr assim, meia hora de estudo, meia hora para cada grupo, não é isso? Um pouquinho menos, né, Dora? Porque a gente tem essa abertura, A gente quer uma conversar, conversa. né? 20 minutos para cada grupo. 20 minutos acho que tá bom. Vamos encarar, Patrícia, assim a gente sai da zona de conforto. Olha que maravilha, ó. Então, 20 minutos, então. A gente conta como que tá. Isso. Ok. Essa é a ideia, né? E aí a gente vai conversando para trazer novas contribuições. Então era isso, né, Dora? Que tínhamos para hoje. Isso mesmo. Então, Cíntia, eu já mandei para você o documento com os resuminhos, tá? Já vi. Já vou colocar no Drive. Tá bom. Eu só Então, adoro tá Drive. Nossa, eu adoro gente que adora Drive, que adora essas coisas, que faz tudo rápido. Depois vocês compartilham o Drive no grupo ou no Monique, no passa, privado, você aqui pode comigo? colocar seu e-mail aqui no chat? Porque aí eu já pego e já Posso. coloco para você ficar mais tranquila, tá bom? Tá ótimo, já vou colocar aqui agora. Tem mais uma colega nova que não veio hoje, né, Dora? Que foi inserida no grupo. Arlete, né? Arlete? E a Cristiane chegou também, mas a gente nem se viu ainda, Cristiane. Dá um oizinho aqui para nós. Cristiane nos ouve? Tá, Tem o neném. Tem o neném. Tem o neném, né? Ela Tá abriu o bom. microfone, mas tá baixinho. Tá bom, Cristiane. Então, no próximo encontro a gente se vê, se Deus quiser. Meninas, uma boa noite para todas. Boa noite. Boa noite. Ótimo descanso para todo mundo. Até o mês que vem. Adoramos nos rever. Eu, pelo menos, adorei. Estou saindo preenchida. Muito gostoso. Obrigada pela conversa. Um prazer, meninas, conhecer vocês. Prazer, Monique. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, até. Patrícia, eu posso te ligar? Já saiu.